histórico. Foi pela primeira vez, haver uma significativa emissão de dívida por parte da Comissão Europeia para financiar um programa de recuperação económica a todos os Estados-membros, que uma parte significativa desse programa seja executado não com base em empréstimos aos Estados, mas com base em transferências para os Estados e de acordo com aquilo que são as prioridades que tinham sido definidas, que é simultaneamente responder às necessidades imediatas de reanimar a economia, mas com um sentido futuro. Ouvíamos o primeiro-ministro português, António Costa, a celebrar o acordo entre os 27 países membros da União Europeia que permitirá criar um fundo de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros, dos quais 390 mil milhões correspondem a subvenções a fundo perdido e o resto a empréstimos. É este o assunto de mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da equipa internacional do Expresso. Hoje estamos a gravar numa terça-feira, dia 21 de julho. O prolongamento da reunião do Conselho da União Europeia obrigou-nos a atrasar um dia a emissão do nosso programa e iremos conversar com a correspondente do Expresso em Bruxelas, a Susana Fresh, sobre precisamente os meandros desta grande cimeira e as consequências do acordo para Portugal e para a União Europeia. Olá, Susana. Olá. Bem-vinda a esta terça-feira que para ti já marca para aí umas 48 horas sem dormir ou quase sem dormir. Antes de entrarmos no sumo da matéria da Cimeira Europeia, o que eu te queria perguntar é de que forma é que a tua vida, o teu dia-a-dia tem sido afetado pela pandemia? Como é que é em Bruxelas? O que é que se pode e não se pode fazer? Que restrições é que estão em vigor? Sabemos que foi um dos países em que os números foram mais preocupantes a nível europeu. Como é que isto tudo está a ser vivido aí? Bem, já tivemos uma fase mais calma da pandemia, com novos números de infecções mais baixos, abaixo dos 100 por dia. Agora já está novamente acima e, obviamente, o Governo e a Primeira-Ministra ainda ontem falava sobre esse assunto e penso que ainda esta semana haverá também uma nova reunião para, enfim, fala-se que o Conselho Nacional de Segurança poderá vir a decidir novas medidas ou medidas mais restritivas. Assim, a medida que eu acho que mudou ou que foi introduzida nos últimos tempos e que, de certa forma, acabou por mostrar que o governo belga recuava, foi que, enfim, quando acabou o desconfinamento, nós podíamos ir ao supermercado sem máscara, portanto, não era obrigatório entrar nas lojas ou nos supermercados, onde fosse com máscara, só era obrigatório nos transportes públicos. Entretanto, percebeu-se que as pessoas ficavam mais confortáveis, houve até sondagens sobre isso, e então agora já é obrigatório toda a gente andar de máscara dentro, obviamente não na rua, mas nos supermercados e nas lojas. Essa foi assim talvez a grande diferença, mas a mim parece-me que os belgas estão bastante descontraídos. O maior número de infecções nem sequer são em Bruxelas, são em Antuérpia, que é uma cidade do norte da Bélgica, Flamenga. Exatamente. Não sei se é também pela proximidade. É mais industrial, talvez, não? Não, é uma cidade muito cosmopolita, muito jovem. É uma cidade muito divertida, por acaso, também. Agradável. Não sei se terá a ver com isso, se as pessoas são mais descontraídas. Mas desde o início da pandemia que sempre houve mais casos na Flandres do que aqui em Bruxelas. Eu não sei se não tem um pouco a ver, bem, já estou a especular, com a própria ligação à Holanda ou a uma mentalidade um pouco mais próxima dos holandeses, porque os holandeses, e nós tivemos ainda no início da semana passada, eu estou um bocado perdida com os dias, mas faz hoje 8 dias, precisamente. Hoje é segunda ou é terça? Hoje é terça. Ok, então já foi na segunda anterior. Fomos com o primeiro-ministro a Haia, quando ele foi encontrar Mark Rutte. E em Haia estava tudo tranquilo, nos cafés, por exemplo, nós fomos almoçar fora, obviamente estamos fora de casa, e o empregado não havia máscara, havia gel, muito gel para limpar as mãos, mas máscaras zero. No hotel onde ficámos também, aliás, nós ainda ontem estávamos a comentar os jornalistas, porque fomos todos, pensámos bem, acho que
já passou uma semana, ninguém tem nada, acho que nos safámos na Holanda. Mas eu, enfim, obviamente que as pessoas têm cuidado, eu tenho imenso cuidado, como é óbvio, tento ter o máximo cuidado possível, mas ficas sempre com a sensação se estás a fazer o suficiente, não é? Até porque tens que entrevistar políticos, vais ter com o primeiro-ministro, estás com a máscara, depois ele diz, não a ouço, é complicado. E se me permites ainda, enquanto jornalista, mudou muita coisa em Bruxelas por causa da pandemia, porque nós trabalhávamos nas instituições europeias, na Comissão, na sala de imprensa, ou na sala de imprensa do Parlamento ou do Conselho. Claro, isso tudo teve que ser alterado, não é? Eu não entro na Comissão, na última vez que entrei. No Parlamento podemos entrar, mas temos de estar sempre de máscara. E no Conselho não entramos e não entramos durante a cimeira. Foi uma cimeira, é a primeira cimeira que eu me lembro de fazer, de cobrir, não é? Estes dias todos, em que nós andávamos, os jornalistas todos, em termos de televisão, à volta da Comissão e do Conselho, das instituições. Mas sem entrar. E se calhar no dia-a-dia também as pessoas, as fontes, as pessoas com quem falamos, eurodeputados, comissários, funcionários europeus, também possivelmente estarão menos disponíveis ou menos presentes nas instalações, não é? Porque também alguns deles devem estar a fazer o seu trabalho em casa. Os eurodeputados há muitos eurodeputados que não estão cá, mesmo. Aliás, entretanto já estamos no período, começámos a entrar no período de férias, mas mesmo durante a pandemia muitos eurodeputados não estiveram cá, foram muito poucos os que ficaram. E depois, como eles têm uma série de regras também dentro do Parlamento, faz algum sentido que não estejam todos no Parlamento. Trabalham muito por Zoom, enfim. Mas isso também foi uma coisa que mudou bastante durante a pandemia. Mudou em todo lado, até este podcast no qual tu entrarias, obviamente à distância em condições normais, eu estaria no estúdio a gravar em Laveiras e tu entrarias ao telefone, e noutras semanas eu estaria com os convidados em estúdio, e desde março que andamos a gravar sempre à distância, houve raras exceções em estúdio, mas com distanciamento e com as regras das autoridades de saúde a serem todas respeitadas, mas de facto toda a nossa forma de trabalhar mudou. E o que mudou também foi toda a perspectiva económica, política e social de uma Europa e de uma União que entrou neste ano de 2020 a achar que o acontecimento mais traumático ia ser a saída do Reino Unido no dia 31 de janeiro e as subsequentes negociações, mas afinal tudo isso parece hoje em dia quase uma brincadeira de crianças. Não é, mas parece uma brincadeira de crianças quando comparado com realmente o terremoto político, social e sobretudo económico que representa a pandemia, a Covid-19, o confinamento e tudo isso. E foi a propósito disso que estiveram reunidos os chefes de Estado e de Governo dos 27, este fim de semana, que acabou por escorrer até à madrugada de segunda para terça, e a primeira coisa que eu te pergunto, enquanto testemunha direta desse magno evento, é, afinal, o que é que se conseguiu nesta reunião? O que é que estes dias, foram 4, 5 dias de negociações, qual foi o resultado final? Bem, desde logo isto é um resultado que permite a todos os 27 reclamarem a sua própria vitória. Acaba sempre por ser assim, ninguém esperava que fosse de outra maneira, porque negociar um quadro financeiro plurianual acaba sempre por ser o compromisso que permite a todos reclamar a sua própria bandeira. Eu penso que desde logo se consegue, de facto, um fundo de 750 mil milhões de euros, era algo que era uma ambição, foi a proposta da Comissão, e aqui a Comissão pode dizer que o conseguiu. Emmanuel Macron e Angela Merkel também podem dizer que, de certa forma, a ambição que eles pediam para este fundo, enfim, em termos de montante global foi conseguido, não foi em termos de subvenções, não foram tão longe, houve este corte de 20%, mas ainda assim não deixa de ser uma resposta, não deixa de ser um grande pacote de ajuda financeira. Continua a merecer a alcunha de bazuca. Vamos ver como ela funciona. A pontaria. Vamos ver a pontaria, mas sim, há aqui uma vontade, houve pelo menos uma vontade política, mas nós também sabemos, pela experiência, que se a Comissão propõe
faz uma proposta, o que é normal acontecer a seguir é que o Conselho Europeu, quando decide, os Estados-membros puxam para baixo os valores. Isso acontece, penso que quase sempre. Isso é típico da negociação, não é? Pronto. E neste caso, ainda por cima, não houve uma negociação direta com o Parlamento, haverá agora, o Parlamento terá uma palavra a dizer, e é possível que ainda tente puxar para cima, eu acho muito complicado. Pronto, mas desse ponto de vista, é verdade, há essas vitórias. Há uma vitória, por exemplo, para Angela Merkel também, porque ela queria muito fechar este acordo em julho, era bastante importante para a presidência alemã. A Alemanha tem atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e, portanto, havia este timing, resolver tudo até ao final de julho, do que diz respeito ao pacote financeiro, orçamento comunitário mais fundo de recuperação, para depois, agora, podermos concentrar-nos no outro problema que aí vem, que é a sequência do Brexit, o que é que vai acontecer este acordo de parceria com o Reino Unido. E, portanto, Angela Merkel tinha isto muito bem estabelecido e acaba por ser bem sucedida, porque durante as últimas semanas muita gente duvidou. Eu própria achei que isto não seria possível desta forma, devo reconhecer, embora, enfim, a minha opinião não conte para nada, mas a própria Christine Lagarde também chegou a dizer on the record que não acreditava que fosse já em julho, mas o presidente do Conselho Europeu, isso de certa forma acaba por ser mérito dele, consegue aqui durante 4 dias seguidos fazer esta jogada e manter aqui os líderes, evitar que a corda rebentasse, como rebentou, por exemplo, em fevereiro. A própria estratégia de Charles Michel desta vez foi bastante diferente da estratégia. Talvez o ter sido primeiro-ministro desse país onde tu vives e onde há o famoso país dos 7 parlamentos e onde as entidades governamentais entre o governo central, as regiões, as comunidades linguísticas, é preciso sempre um consenso extremamente difícil de obter. Talvez essa experiência lhe tenha sido útil para ele agora servir realmente de mediador aqui e conseguir o consenso dos 27. E claro que Angela Merkel terá tido um papel importante naquela que já é uma prolongada reta final do seu mandato e que toda a gente parece, até antigos ferozes críticos parecem concordar que vai deixar saudades a figura estadista, alguém do peso político da chanceler alemã, e de facto era importante. Agora, algumas destas questões, e nomeadamente a do acordo do Brexit que tu falavas, vão com certeza transbordar também e ter ramificações, bem como a aplicação deste pacote financeiro, para a presidência portuguesa no início de 2021, não é? Portugal vai herdar alguns destes dossiês. Portugal vai herdar muita coisa. Ainda ontem falávamos de uma herança que Portugal pode vir a ter e que está ligada também àquilo que foi discutida aqui hoje. Não sei se me estou a antecipar um bocado nesta análise, nem se esquece, enfim, é apenas uma possibilidade, mas ontem houve uma grande discussão, e os últimos dias têm havido esta discussão sobre o que é que se deve fazer ao Estado de Direito, ou se deve ou não colocar um mecanismo de controle do acesso aos fundos e dar à Comissão o poder de, caso considere que um país está a não cumprir os valores europeus, poder suspender a transferência de verbas ou mesmo anulá-las até que, obviamente, a situação esteja resolvida e depois levar isto ao Conselho Europeu para haver aqui uma decisão. Este mecanismo surge, a Comissão propõe este mecanismo em 2018 para tentar, do meu ponto de vista, resolver algo que não se consegue resolver através do chamado artigo 7º, que é o artigo que é o lugar para se resolver os problemas do Estado de Direito, mas como os países... Que já valeu a abertura de procedimentos, corrijo-me se eu estiver errado, pelo menos à Polónia... Sim, e à Hungria. Mas o processo estão, tanto para um país como para o outro, estão no Conselho, estão parados no Conselho há imenso tempo. E no outro dia estava a olhar para as datas, se eu não me falha a memória, vai fazer 2 anos agora para a Hungria, para a Polónia fará mais, porque a Polónia foi antes. Foi antes, exatamente. Portanto, eu tenho a ideia que vai fazer 2 anos para a Hungria, 3 anos para a Polónia em dezembro, mas enfim, não bem mal se eu me enganar nas datas. Mas isto para dizer o quê? Já estamos há muito tempo a discutir esta questão não avança e, de facto, falar disto durante a discussão sobre os dinheiros europeus era uma possibilidade e havia muita gente que considerava que era a oportunidade para se falar. Mas estamos a falar de uma negociação
que só se resolve por unanimidade e, mais uma vez, falou-se muito da posição de António Costa, mas a posição de Angela Merkel não era diferente da posição de António Costa. Angela Merkel queria muito resolver isto e estava disponível também, de certa forma, a suavizar esta questão durante estas negociações, suavizar, por assim dizer, o texto sobre o Estado de Direito neste acordo, que foi o que acabou por acontecer, mas há outra expectativa, é que de facto não, para já há aqui uma porta aberta para se fazer qualquer coisa com o Estado de Direito, mas não é uma coisa tão forte, nem é um mecanismo tão forte. Não será algo como se o senhor não respeita o Estado de Direito, nós cortamos-lhe o acesso aos fundos. Não, a coisa é um bocadinho mais complicada, porque isto depende depois de um regulamento que corre em paralelo, mas sem entrar em muitos detalhes. Mas, de facto, quando se olha para este acordo, fica-se com muitas dúvidas e só passou um dia, portanto ainda estamos a tentar perceber, e falava com outros colegas de outros meios de comunicação social, e não necessariamente portugueses, todos estamos um pouco a tentar perceber o que é este texto, não é? Porque estes textos são muito interessantes às vezes de ler, porque quando os lemos a primeira vez não conseguimos perceber, porque isto é o resultado de um trabalho de puxa a palavra para aqui, anda-se até às 5 da manhã a negociar uma vírgula ou um termo, não é? Como se diz em Bruxelas, é o wording, não é? Vamos mudar o wording disto tudo. E, portanto, depois demoramos muito tempo a perceber, mas há quem diga que há aqui uma janela aberta para se fazer qualquer coisa, mas não é, estamos longe daquilo que a Comissão queria fazer. Agora, e era aqui que eu queria chegar, estamos na presidência alemã e a Alemanha tem a possibilidade, se quiser, de pressionar esta questão no Conselho, porque é a Alemanha que nesta altura coordena e que gera os trabalhos do Conselho e, portanto, tem esse poder, se quiser, de andar para a frente com esta discussão. E há essa expectativa, que realmente o possa fazer. Seria uma marca, provavelmente uma boa última marca de Angela Merkel em defesa dos valores europeus. Quem melhor do que ela para pressionar esta questão e para a resolver no Conselho? Obviamente que a questão não é fácil de resolver, porque enquanto a Polónia proteger a Hungria proteger a Polónia, a questão é muito difícil de ser resolvida. Mas se houver realmente aqui uma pressão, e ontem falava-se que, enfim, ela terá falado com o Viktor Orbán já lhe terá dado garantias que iria fazer alguma coisa, mas Viktor Orbán também já deu garantias ao PPE, e o PPE acabou por suspendê-lo porque... Exatamente, está suspenso indefinidamente, não parece haver vontade política de expulsar o partido de Orbán do PPE, mas pelo menos continua a suspensão por tempo indefinido. Sim, e portanto, se a Alemanha não conseguir resolver isso, depois é um assunto que sobra para Portugal. Não sei se depois Portugal lhe dará continuidade. Há outros para Portugal, por exemplo, migração. Migração certamente não será na presidência alemã que se vai chegar a consenso e há tempos falava com uma fonte diplomática que não era portuguesa, vou dizer assim, que dizia que achava que também não era na presidência portuguesa que se iria resolver esta questão da migração ou enfim da questão da política de asilo. Depois há outras questões, não é? Depois são aquelas políticas que acabam por passar se não sendo resolvidas agora, são resolvidas depois. Em Portugal, quando começar em 2021, vai levar com o arranque do novo quadro financeiro plurianual e com este fundo de recuperação, também será algo importante. A relação com o Reino Unido também já será necessariamente outra, com ou sem acordo, mas a partir de 1 de janeiro de 21 acaba o período de transição do Brexit e, portanto, ou há um acordo novo ou entramos numa relação mais distante, digamos assim, com o Reino Unido enquanto país terceiro. São realmente dossiês bicudos que a nossa presidência da União Europeia vai herdar. Susana, voltando ao Conselho, e porque tu já disseste aqui mais do que uma vez que as coisas às vezes são mais complexas do que os trabalhos das cimeiras europeias são mais complexos do que às vezes parece. Eu queria te perguntar, em relação a esta uma certa caricatura que surgiu em relação a esta reunião de os frugais versus frugais ou forretas, que são aqueles 4 países, portanto a Holanda, a Suécia, a Dinamarca e a Áustria.
E agora a Finlândia também. A Finlândia é o novo membro do grupo. Aqueles que alguns chamam frugais e outros chamam forretas, contra uma espécie de sul de mão estendida, quase uma cigarra e a formiga, que é uma imagem recorrente da União Europeia. Isto corresponde realmente ao que foi este Conselho, ou é uma caricatura muito simplista? Sim, acaba sempre por ser simplista, não é? Porque custa-me pensar que os holandeses são todos desta forma. E depois há muita gente que se queixa, mas porquê é que lhes chamam eles frugais? Aliás, uma vez António Costa disse, frugais somos nós, não são eles. E normalmente eu já quando estou a escrever frugais, para mim é um grupo, já não estou a associar que são frugais. Até temos aquela ideia de que são aqueles que não querem, são os sovinas, não é? Os que, sim, no fundo eram aqueles países que pressionaram para que houvesse uma maior parte da ajuda dada na forma de empréstimos que têm que ser reembolsados e não na forma de subvenções a fundo perdido, não é? Sim. E que exigiam também aos outros países que fizessem reformas para terem acesso a estes, no fundo, a ideia do sim senhor, dá-se dinheiro, mas com condições sobre como é que esse dinheiro tem que ser aplicado. Olha, eu acho que se queres agora uma visão simplista da coisa, eu acho que isto é it's all about the money. Claro. Ou seja, em última análise vai sempre dar aí. Sim, eu consigo perceber a posição dos holandeses, querem ter a certeza, sendo eles contribuintes líquidos, que o dinheiro que põem na União Europeia é um dinheiro bem gasto, compreende-se. E, enfim, é uma posição totalmente justa. Mas agora vamos ver o que é que os holandeses conseguiram desta cimeira. Os holandeses saem desta cimeira com um rebate muito maior do que o rebate, portanto o desconto para a contribuição anual para o orçamento comunitário, muito maior do que aquela que era, para já, maior do que a que têm atualmente e maior do que era na sexta-feira quando chegaram aqui. Claro. E portanto estamos a falar de 13 mil milhões de euros, que é o cheque compensatório para 7 anos da Holanda, quer dizer que todos os anos a Holanda vai ter um desconto de quase 2 mil milhões de euros na sua contribuição. E isto tudo somado é muito dinheiro, são 13 mil milhões de euros. 13 mil milhões de euros é quase tanto como Portugal vai buscar em subvenções ao Fundo de Recuperação. Ao fundo, exatamente, sim. Pois, então, quer dizer que até os frugais gostam de ter... é mais fácil ser frugal quando se há algibeira cheia, se calhar. Não, a questão é, eles usaram isto como uma posição negocial e de facto conseguiram sair daqui. E não foi só eles, todos os 4 frugais, todos têm rebates e todos saíram daqui com os seus rebates muito, enfim, aliás, tem até graça. Ampliados. Muito ampliadas, tem graça porque só há 5 países que têm rebates, são os 4 frugais e a Alemanha. A Alemanha também tem o seu rebate e é o maior dos rebates, mas não foi aumentado durante esta cimeira, portanto a Alemanha nem sequer tentou essa questão. A Alemanha esteve muito como honest broker. E depois há outras questões que eles conseguiram, por exemplo, o valor que tu cobras, cada país cobra pelos valores, pelos direitos alfandegários, que cada país cobra em nome da União Europeia, que tem que entregar à União Europeia. Por esse serviço fica atualmente com 20% daquilo que cobra. Uma das coisas que a Holanda conseguiu foi aumentar este valor para 25%. Ora, quem é que tem o maior porto e quem é que faz mais dinheiro com esta cobrança de direitos alfandegários, que obviamente dá à União Europeia, mas estamos a falar de um valor maior, de uma fatia maior desse montante, que agora vai ficar nos bolsos de cada um, porque os 25% são para os 27, mas a Holanda claramente vai ser um dos grandes beneficiários. E, portanto, isto é uma discussão sobre dinheiro. Claro, no fundo, é verdade, somos uma união, mas não deixa de haver por cada país, por cada governante, a defesa do interesse do seu 27º desta solidária união de nações. Susana, a última pergunta sobre a cimeira, a união sai mais reforçada, sai mais forte, ou apenas não sai menos tão enfraquecida como podia ter sido?
O que é que te parece no final, como balanço final da reunião? Acho que para já a União Europeia continua unida e está unida, enfim, pelo menos está unida agora por mais 7 anos em torno deste quadro financeiro plurianual. Claramente, a União Europeia, dentro da União Europeia, tu tens esta geometria variável, não é? O Norte-Sul, os países do Leste. Houve uma altura depois da saída do Reino Unido que se tentou muito acabar com esta dicotomia, mas ela está lá, não há como... Basta ver a forma como se falou desta... Sim. Depois há outra coisa interessante, e já agora, se calhar para terminar, porque depois vem o Brexit, na última, quem era até agora a grande voz que vinha para as negociações de orçamentos comunitários a exigir maiores rebates e a querer pagar mais, era o Reino Unido. Eu recordo do Sr. Cameron, na última, quando foi da negociação do último quadro financeiro plurianual, foi um dos grandes responsáveis pela diminuição dos montantes. Exatamente, não só ele, isso é o legado da Thatcher e do Give Me My Money Back. Agora, o Reino Unido saiu e parece que surge aqui Mark Rutte a tentar ocupar este espaço, claramente quase a medir forças com o eixo franco-alemão, a fazer frente e a conseguir fazer frente. Conseguiu, por exemplo, a própria eleição do novo presidente do Eurogrupo contra o Sul, não é? Contra a candidata espanhola que era apoiada pelo eixo franco-alemão e pela maioria dos países. E depois há uma minoria de países, aliás, não foi uma minoria de países, foi uma maioria de países, mas foi uma minoria de população. Se olhares para a população e de economias, os países que apoiavam, havia muito, em termos de população e até de PIB, era maior o apoio da Calvin do que era do Donald, do irlandês. Do irlandês, e agora que ficar como presidente. Sim, e agora tiveste outra situação, como a questão só se resolve por unanimidade. Tu viste a certa altura uma percentagem que eram, se eu não estou em erro, 10% da população, e se não estou em erro, até mesmo em termos de PIB são 10, 11, 12%, a conseguir fazer um braço de ferro e a mudar o curso da pois reunião. O requisito da unanimidade leva a que muitas vezes um pequeno país possa ter, ou até eu lembro, às vezes até uma parte de um país, eu lembro daquela altura em que o acordo comercial com o Canadá ficou suspenso no Parlamento da Valónia. Portanto, realmente é sempre um quebra-cabeças difícil a União Europeia, mas a verdade é que ela, amputada pela primeira vez por um membro que sai voluntariamente do Reino Unido e face à pandemia, melhor ou pior, conseguiu levar esta cimeira a bom porto, e agora estaremos aqui para ver o que é que acontece com o Fundo de Recuperação, com o próximo quadro orçamental e com as presidências alemã em curso e portuguesa no primeiro semestre de 2021. Susana, antes de deixar ir embora, espero que para um merecido descanso, tenho de fazer a pergunta que faço a toda a gente que passa por este podcast, e é esta: se não houvesse restrições nenhumas para viajar e neste momento pudesses ir para onde quisesses no mundo, para onde é que ias e porquê? Eu neste momento eu só quero ir para o Fundão. Acho que este é o segundo podcast que eu falo do Fundão. Bela terra de onde há pouco comi cerejas. Pois, eu quero muito ir de férias para Portugal, agora finalmente há um acordo e eu posso ir, mas se não houvesse pandemia, não é? Vamos falar de se não houvesse pandemia, que é muito mais interessante. Eu queria muito ir ao Utah. Ao Utah e portanto estou à espera, andei estes anos todos a adiar esta viagem ao Utah. Qual é o motivo que te leva a querer ir ao Utah? São as cores e o deserto. E eu gosto muito da graça ao deserto e já estive no Arizona e quando estive no Arizona disseram não, mas se fores ao Utah é assim, mas é vermelho, é como se estivesse em Marte. E eu fiquei muito com esta ideia. É daqueles estados dos Estados Unidos de que raramente se fala, não é? Mas que de facto em termos da paisagem, pelo que eu conheço, sem nunca lá ter ido, é interessante. É também o estado do Mitt Romney, antigo candidato presidencial, é o estado obviamente também da chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida por os Mormons,
Sim, senhor, o Utah parece-me um destino É para o ano. muito curioso. Espero que para o ano consigas já ir. Susana, muito obrigado por teres vindo ao Mundo a Seus Pés e continuação de bom trabalho, mas espero que com um pouco de repouso antes. Obrigada. E tendo-me despedido da Susana Fresh, despeço-me também de si, caro ouvinte, que acompanhou este episódio de O Mundo a Seus Pés. Entramos agora de férias até ao final de agosto. O podcast volta no início de setembro com novos assuntos. Agradeço à Joana Beleza pela edição técnica, à Susana Fresh pelo seu contributo e a si que nos esteve a ouvir. Até breve.